Sejam bem-vindos a mais um episódio do Future of Money, seu podcast semanal. Eu sou a Mariana Maria e hoje eu tô aqui com o Thiago Morelli, fundador do Zap GPT. Só bora. Fala, lenda, tudo bom? Tudo bem com você? Bom, me conta aí um pouco mais sobre o Zap GPT. Bom, primeiramente prazer, pessoal. Bom, eu sou o Thiago Morelli, como a Mari falou, né? Cara, o Zap GPT foi lançado em janeiro e a gente começou com a solução integrando o chat GPT no WhatsApp, né? A gente partiu de algumas premissas como que a gente tem que dar poder da inteligência artificial às pessoas, né? Então, a Dona Maria, o seu José, o seu João tem que conseguir usar, né? E a gente entendeu que a primeira coisa que a gente poderia fazer aqui no Brasil é trazer o ChatGPT no WhatsApp, porque o brasileiro, o Brasil é o segundo país que mais usa o WhatsApp depois da Índia, né? Então tá no cotidiano do brasileiro. E a gente fez alguns testes, né? Então foi bem naquele nível MVP, né? Quando você começa para aproveitar o timing de mercado, né? Então imagine, janeiro é quando o ChatGPT estava super hypado. A gente lançou ali pelo dia 20 de janeiro. E foi super bacana. Hoje faz 5 meses que a gente tem de empresa, né? Desde o início a gente entendeu que a mera integração, né, do WhatsApp com o ChatGPT seria algo passageiro, né, a nível de barreira de entrada, pensando em negócio, etc. Então a gente sempre teve uma visão de plataforma, né? Então como a gente consegue prover as melhores jornadas de inteligência artificial para as pessoas de uma maneira simples, acessível a nível financeiro também, né, considerando. E hoje nós somos uma plataforma, né, que em 5 meses já passaram mais de 350 mil brasileiros, né, mais de 13 milhões de mensagens trocadas, e estamos aí na luta, meu. Tá bem legal essa jornada como um todo, sabe? E qual que é a sua opinião sobre esse boom de inteligência artificial que veio muito, né, em janeiro desse ano com o ChatGPT e a adoção, né, das pessoas do usuário brasileiro no Zap GPT, porque é mais fácil, porque você vai trocar uma mensagem lá com o programa de inteligência artificial e ele vai, responder a sua pergunta. Como que funciona isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Perfeito. Olha, é engraçado, né? Porque muitos perguntam, né, se a inteligência artificial é um hype ou se veio para ficar, né? Eu creio 100%, não à toa estou empreendendo nisso, né, que ela veio muito para ficar, assim. E é engraçado a questão da tangibilidade do valor, né, da inteligência artificial. Quando você olha para o chat GPT e depois você vai descobrindo outras ferramentas, né? Mas é incrível como ele pode te ajudar, independente da sua profissão, né? Independente do setor e por aí vai. Então, eu vejo que é uma tecnologia disruptiva, né? O que já tem hoje já é incrível, assim, é surpreendente. Quem usou, não sei qual foi o seu elemento surpresa, né? Mas tem aquelas pessoas que usam para perguntar para o ChatGPT, por exemplo, quem é o Mário, né? E tem as outras pessoas que tentam desbloquear o maior potencial daquela ferramenta, né? Tem pessoas que tentam desafiar a IA. Enfim, eu sugiro que você use para tentar otimizar o seu tempo, né? Então você aumentar a sua produtividade. Então hoje a gente já tem alguns dados de mercado, né? Então se você foi feito um experimento em call center, né? Pensando em atendimento ao cliente, e o atendente que usava inteligência artificial versus o atendente que não usava inteligência artificial, ele produzia 14% a mais, né? Então, aí, da mesma forma, desenvolvedor, por exemplo, foi feito um estudo bem legal também, e você pega o desenvolvedor que usa a inteligência artificial no dia a dia para programar, ele é 55% mais rápido do que o desenvolvedor que não usa. O que isso quer dizer? E aí, esse tipo de dado você pode abstrair para todas as profissões, tá? Para o jornalismo, para product managers e por aí vai. Não tem meio que fim, tá? E aí, advogados, estudantes, professores, enfim. E, e aí entra aquele ponto, né? Se eu usando a inteligência artificial eu consigo otimizar meu tempo, logo eu sou mais produtivo, como que eu vou competir com aquela pessoa com ou melhor, reformulando, né? Eu que utilizo inteligência artificial, se eu sou mais produtivo, logo vou ser mais competitivo do que a pessoa que não usa, né? Então não tem meio assim que uma competição direta entre uma pessoa que usa e uma pessoa que não usa. Então é bem legal ver no Zap GPT que não são só as pessoas mais high-techs que estão usando, né? A gente tem desde motoboys que utilizam,
né? Mas 50% da nossa base são estudantes, né? Então, são estudantes seguidos de professores, empresários, aí começa advogados e por aí vai. Né? Então, tem diversas profissões e é incrível, porque são diversos casos de uso que as pessoas começam a usar e descobrir. Né? Então, a gente se surpreende mesmo da criatividade das pessoas em usar a inteligência artificial no dia a dia. Tem um dado legal do que a gente está aprendendo, né? Os estudantes, toda a nossa base vem via de regra de indicação, tá? Quando a gente lançou, a gente fez um barulho legal assim na mídia, foi bacana, que foi bem orgânico também, né? Então a gente se aproveitou de um timing bacana ali do mercado em si, né? E foi bacana que depois a nossa base ela foi crescendo por indicação, e aí os estudantes, que em suma são a maioria da base, né? Eles conheceram a nossa solução através dos professores. Né? Então, os professores em sala de aula que já usam o ZapGPT para criar exercícios simulados, para corrigir provas, para estudar também, eles indicaram para os estudantes otimizarem o tempo deles também nos estudos. Obviamente, tem pessoas que usam para cortar o caminho ali a nível de colar e por aí vai, e tem pessoas que usam para aumentar a produtividade. Né? Então está sendo bem legal assim ver de dentro assim como as pessoas estão usando e ver que as pessoas estão aderindo, né? E pessoas de todos os tipos assim, não precisa ser muito heavy user, sabe? Legal. Você falou muito sobre a sua base principal ser de estudantes, e eu lembrei também de uma outra entrevista que eu fiz, com o pessoal de uma faculdade aqui de São Paulo, que a própria faculdade também está incentivando, né, o uso do ChatGPT, até para prova, para vestibular, e a justificativa deles foi justamente que eles querem incentivar o aluno ou o possível aluno que está ali prestando vestibular a fazer perguntas certas, né, para a inteligência artificial e usar, a inteligência artificial a seu favor, né, não ficar lá só perguntando para a inteligência artificial qual que é a resposta de 2 mais 2, né. Perfeito, perfeito. Então, a gente vê realmente instituições já defendendo esse uso, né, mas qual que é a sua opinião? O que que você acha que a inteligência artificial pode agregar para o estudante que está querendo agora se desenvolver e até, às vezes, usar isso depois no trabalho, né, dependendo do que ele for trabalhar, empreender e tudo mais. Quais são as oportunidades que você enxerga envolvendo a inteligência artificial? Sensacional. Cara, tem duas correntes quando a gente fala de três correntes, né? Tem as pessoas mais apocalípticas, que falam, putz, vai acabar todas as profissões, e acabou o mundo, ferrou, vamos ser substituídos pelas IAs, etc. Tem as pessoas neutras, né, que estão esperando para ver que vai aguardar, e tem o outro lado das pessoas que olham e falam, olha, é mais uma tecnologia, né, que vem resolver problemas antigos, e como toda nova solução, geram-se novos problemas, logo necessita de novas soluções, né? Então é um ciclo contínuo que nunca para. E eu sou mais desse lado, assim. E quando a gente olha para estudante, se você parte do pressuposto, né, e isso que a gente só está falando de chat GPT, mas você tem modelos, né, no chat GPT. Então você tem o GPT-2, o GPT-3, o GPT 3.5 e o GPT-4, que atualmente é o mais avançado ali deles. Né? E o GPT-4, eles pegaram provas de MIT, de Harvard, de Enem, enfim, de universidades, concursos, etc. Colocava as perguntas e pedia para o GPT-4, né, através de APIs ou direto do ChatGPT, para responder aquelas questões. E ele basicamente passou, né, nesse tipo de prova. O que isso quer dizer para a gente, na realidade? Como que essa tecnologia pode disruptar, né, a forma que a gente estuda? Imagine você, seja na periferia, seja onde for, cara, e você não tem acesso a uma boa educação, né? Seja no nível ensino médio, no fundamental, seja em universidade, é cada vez mais raro e muito caro você ter acesso a uma boa educação. Agora imagine se você dependesse só da sua força de vontade, da sua curiosidade para obter a melhor educação possível, que até então só quem era de berço tinha. A gente pode partir sim dessa premissa. Então eu acho que isso acaba democratizando um acesso a uma informação que até então a gente não tinha. Né? Então, quem que tem
5 mil, 7 mil, 10 mil reais para pagar numa escola, muitas vezes, que são os preços hoje, né? Eu acabei de ter filho, eu já estou pesquisando escola. Eu falei, caraca, não é possível que seja tão caro assim, né? E depois, quando você vai para a universidade, é outra bica também. Quem tem condição para ir para uma Harvard da vida, se preparar, né, para conseguir ir para uma Harvard da vida. E hoje, cara, você sabendo fazer as perguntas certas, você tem essa base de conhecimento disponível na sua mão, né? Então, esse é um caso de uso bem legal. Eu acho que outro caso de uso bacana também é quando a gente olha para as instituições. Tipo, nesse tempo, como a gente chamou, a gente fez bastante barulho, né? Graças a Deus, a empresa foi crescendo, etc. Muitas empresas grandes vieram falar conosco, dentre elas empresas de educação. Os maiores grupos de educação do Brasil vieram falar conosco. E é legal que algum deles está disruptando 100% o modelo de negócio deles, que já são modelos bem estabelecidos, modelos bilionários, né? Com aquele faturamento lindo, coisas assim, mas estão disruptando o modelo de negócio deles para virar plataforma de inteligência artificial generativa, né? Então, eu vou dar um caso de uso aqui para a gente entender o impacto disso. Tá? Isso porque está no começo ainda. Então, obviamente, não começou agora, né? Tem desde os anos 50 estudos para evoluir a inteligência artificial, mas que chegou na nossa mão aqui, cidadãos médios, né? Pessoas normais, foi agora, né? Em suma. Então, olha que interessante. Isso é um padrão, tá? De todas as universidades que a gente conversou, de universidades com 500 mil estudantes, 1 milhão de estudantes e por aí vai. E quando o aluno ele tem uma dúvida, ele tem que mandar uma mensagem para o professor, obviamente. Lá dentro eles não chamam de professor, eles chamam de tutor, tá? Só para a gente usar a mesma nomenclatura do pessoal. Então imagine, pô, você é um estudante de direito, por exemplo. Aí você está com uma dúvida inconstitucional. Aí você entra lá na plataforma da universidade e manda a sua pergunta para o professor, tá? O SLA de resposta, o tempo de resposta, vai entre 24 horas a 48 horas, depende da universidade. Tá? Então, um aluno ele só vai ter a dúvida dele atendida depois de 24 a 48 horas. E aí, dado esse contexto, esse problema, e por que isso é um problema? Tá? Só para reforçar ainda mais esse ponto. A gente pegou um caso de uso bem específico de uma empresa, de uma universidade com 400 mil estudantes. E dos 400 mil estudantes, mesmo tendo 400 mil estudantes, ele só tem 29 mil dúvidas por mês dos alunos. Por que só tem 29 mil dúvidas por mês? A gente fez um estudo mais aprofundado. Porque o processo é ineficiente. E mesmo só tendo 29 mil dúvidas por mês de alunos, a universidade precisa ter 380 tutores para dar conta dessa demanda, que é ínfima. É pequeno, 29 mil requisições não é nada. E precisa bancar 380 colaboradores full-time só para dar conta disso. Se você parte do pressuposto que cada colaborador, que não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa estudada, capaz de responder perguntas sobre matérias específicas de universitários, né? Se você parte do pressuposto que esse cara ganha R$ 2.000, desconsiderando o custo do CLT, a empresa tem um custo de 700 e 360, né? 720 mil por mês, né? Para dar conta de 28 mil requisições, o que não é nada. E ainda num processo ineficiente, demorando 24 horas a 48 horas para responder. Aí o que a gente montou? A gente montou um negócio chamado Professor PhD, que a gente pega o quê? Pega a base de conhecimento da universidade. Então imagina, você pega toda a universidade, foi outro aprendizado que a gente teve, a gente não sabia, mas toda universidade tem sua própria base de conhecimento. Né? Não usa as coisas que estão do MEC e tal. Na minha cabeça de leigo, eu pensei que o MEC tinha uma base única, né? E as universidades se aplicavam. Mas não é assim. Cada universidade tem sua própria base de conhecimento. Então a gente consegue pegar toda a base de conhecimento da universidade, né? E não precisaria, porque daria para usar sim o GPT-4, mas tem essas questões de segurança ainda do mercado, né? Sobre alucinação, por aí vai. Você pegar toda a base de conhecimento da universidade e quando o estudante faz uma pergunta, o professor PhD de inteligência artificial, ele responde em 15 segundos. Né? Então você consegue exponencializar a sua operação, por exemplo, de 29 mil requisições para 1 milhão de requisições no mês, né? E baratear ainda. Porque você está falando sobre APIs e por aí vai, e é muito mais barato do que você manter colaboradores, por exemplo. Né? Quer dizer que, putz, vai todos os colaboradores embora? Lógico que não. Né? Tem questões dos alunos que precisa se aprofundar um pouquinho mais. Então é como se fosse um atendimento ao cliente. Primeiro você tenta resolver com inteligência artificial, se ela não resolveu, vai para o humano, né? Então são diversos casos de uso assim que aplica para esse mundo de educação, sabe? Show. E aí você falou sobre essa nova função do professor PhD e como que tá sendo isso? Vocês estão desenvolvendo outras coisas além do Zap GPT?
de que forma vocês querem aproveitar a inteligência artificial para empreender e desenvolver novas soluções? Legal, sensacional. É, dando um contexto para o pessoal, né? Tipo, o Zap ele começou com uma mera integração WhatsApp, ChatGPT. Depois a gente evoluiu essas integrações para o WhatsApp, ChatGPT, geração de imagem. Aí depois para o usuário mandar áudio e o Zap GPT responder via áudio, porque tem muitos deficientes visuais que usam a nossa solução também, né? Depois a gente evoluiu para o usuário poder mandar uma imagem e aí o Zap ele vai lá, descreve a imagem. Enfim, a gente começou a colocar as principais jornadas demandadas pelos usuários, né, dentro da solução. A gente começou a criar uma espécie de gateway, né? Então um hubzinho de integrações com customizações. E aí a gente entendeu qual foi um aprendizado legal nosso. O WhatsApp é maravilhoso para facilidade, para praticidade do dia a dia. Putz, por exemplo, domingo eu não sabia o que cozinhar. Eu falei para o Zap que eu tinha na geladeira, o que eu estava afim, ele foi lá e montou uma receita, eu fiz e ficou show, assim. O canal, o WhatsApp, funciona maravilhosamente bem para esse aspecto. Mas como, apesar dos estudantes serem os nossos principais, a nível de volume, usuários, os empresários são o empresário em si é a nossa principal persona, porque ele é o principal pagante, tá? E o empresário, ele usa, empresários, diretores, gerentes, eles usam para produtividade. E quando você fala de produtividade, o WhatsApp não é o melhor canal. Isso fez com que a gente expandisse os nossos canais. Então hoje a gente tem WhatsApp, aplicativo e web. Dito isso, na web, a gente, por exemplo, e também no aplicativo, a gente consegue ir um pouquinho além nessas ferramentas, né? Aí que a gente começou a criar o que antes a gente chamava de especialistas, e hoje a gente está chamando de agente AIs, né? Então, agentes de inteligência artificial. Então, hoje você tem, por exemplo, lá, psicólogo, você tem professor PhD, você tem o copywriter, você tem uma série de especialistas, né, ou agentes, ou assistentes virtuais, o mercado ainda não definiu qual vai ser o termo. A Gartner fala assistentes virtuais, o mercado está falando agentes, enfim, por aí vai. E até IAs que simulam famosos. Então, hoje lá, se você entrar na plataforma do Zap GPT, na versão web, você consegue trocar uma ideia com a Anitta, com Bill Gates, com Elon Musk, e por aí vai. E aí, uma coisa muito legal que a gente está lançando nessa semana, né, mais tardar na próxima semana, é onde você poder criar o seu agente AI. Então imagine assim, você gosta de um autor de livro, por exemplo. Eu gosto bastante do Jordan Peterson, por exemplo. Eu posso pegar todos os livros dele, né, literalmente anexar os PDFs ali, colocar o nomezinho da IA, Jordan Peterson AI, coloco uma fotinho dele e converso com ele baseado em cima daquelas premissas. Quando você olha isso para o mundo dos negócios, né? Então, quem tem negócio, seja pequeno, médio, grande, via de regra você tem os chatbots, né? Para conseguir otimizar o seu atendimento, né? Então, e todo mundo tem uma dor danada nos chatbots, porque eles são o que a gente chama de árvore de decisão, né? O que é isso? Você tem que prever todas as perguntas que os clientes podem fazer um dia e configurar todas as respostas. Cara, isso é insustentável, isso é chato, isso é difícil gerenciar, por aí vai. Hoje o que a gente consegue fazer? Você pega simplesmente o seu site, coloca lá na plataforma, no cria a sua inteligência artificial, cria o seu GPT, você coloca o seu site, você coloca PDF, você coloca o seu fax, você coloca o que você quiser, e você criou o seu GPT. E você consegue ainda integrar no seu site, você consegue integrar no seu WhatsApp Business e por aí vai. É meio sem limites isso, né? Então, a gente já tem demandas para esse tipo. Né? Hoje, a gente que executa, a partir dessa semana, mais tarde na próxima, as pessoas vão fazer isso sem precisar codar, né? Literalmente arrastando documentos, inserindo sites, e em 5, 10 minutos ela tem o GPT dela pronto. Simples assim. Né? Então, você consegue usar desde para atendimento ao cliente, para fazer assistência a vendas, até para você reviver alguém do passado. Você pode pegar, por exemplo, vamos supor que o seu avô ele não esteja mais aqui, e tenha N escritas dele, né? Vamos supor que ele escrevia muito, por aí vai, que é o nosso caso, né? Hoje a gente deixa o nosso rastro aqui no digital, né? Nas redes sociais, por aí vai. Você conseguiria pegar esse tipo de informação e criar a inteligência artificial dele, né? Então, tem certos momentos da vida que a gente gostaria muito de um conselho, né? De alguém mais maduro e por aí vai. Por que não pedir um conselho para um antepassado seu? Né? Então, esse tipo de coisa você já consegue fazer através do nosso motor. Então, o Zap GPT ele se tornou uma plataforma que habilita jornadas de inteligência artificial, com algumas premissas. Tem que ser simples, tem que ser acessível, tem que ser fácil e tem que gerar valor para as pessoas.
né? Então, a gente vem trabalhando meio que em cima dessa linha, sabe? Você estava falando dos agentes e tudo mais, e de tudo que vocês já fizeram desde o ZapGPT. E se a gente for parar para lembrar, inteligência artificial até pouquíssimo tempo atrás era uma coisa, mais inacessível para o usuário comum, ainda tinha aquele pensamento de que a inteligência artificial, nunca faria tão bem quanto o humano, e o ChatGPT veio para mudar um pouco isso. Mas agora, uns meses depois desse boom do ChatGPT, a gente já pode até olhar para trás e ver que isso foi a pontinha do iceberg e que desde então a gente já teve muitas evoluções nisso. Então, quais são as próximas tendências que você espera para esse mercado de inteligência artificial? Perfeito, sensacional. Cara, algumas questões, né? Primeiro, no code, total, é acessível para as pessoas e ponto, né? O que não é acessível para as pessoas? O que as pessoas estão descobrindo, né? O que estão construindo, que vai ser tipo o nosso Wi-Fi no futuro, né? Ou seja, vai fazer parte do nosso dia a dia. Por exemplo, o ChatGPT, bom, já é platô, né? Tipo, já é algo, já sei que existe, é tipo 4G, né? Tá funcionando. Agora, tem coisinhas que estão sendo experimentadas, né, e maturadas por aí vai. Por exemplo, e aí eu acho que a tendência, e arrisco dizer que daqui 2, 3 anos, qualquer um de nós aqui, meras pessoas, teremos um desse para chamar de Golden Retriever em casa, que são os assistentes virtuais, ou os agentes AIs autônomos. Né? O que isso quer dizer? Cara, hoje a nossa, basicamente, né, a nossa experiência, quando você olha para o chat GPT, ou mesmo o Zap GPT, ela é meramente conversacional. Né? Então você tem uma base de conhecimento ali, e você faz perguntas, ou você dá instruções, você fala para ele fazer alguma coisa. E é isso, e é uma conversa. Né? Então eu falo para ele fazer alguma coisa, ele faz, eu peço para ele ajustar, ele faz, eu peço para ele evoluir, ele faz, e por aí vai. Agora, não precisa ser assim. Você pode automatizar até mesmo essa questão de jornada, né? Então, que é o que o mercado está chamando de agentes AIs autônomos, né? Então, para tangibilizar um pouco para o pessoal, pensa assim: da mesma forma que você ganha tempo quando você coloca a sua roupa para lavar numa máquina de lavar roupa, né? E você delega esse serviço para ela, e você vai fazer outras coisas, vai estudar, vai dormir, vai trabalhar, seja lá o que for, vai assistir Netflix, né? Por que, que a gente não vai ter máquinas de lavar roupas para a nossa jornada do mundo digital? Então pensa desde coisas básicas, do tipo, cara, quais são os e-mails que eu não posso deixar de responder hoje? Por que os meus e-mails que eu tenho que responder hoje já não podem estar pré-escritos no rascunho e depois eu só vou lá e dou aquela revisitada? E por que eu não posso dar uma ordem, por exemplo, para a inteligência artificial, no caso o agente AI, né? Porque eu não posso dar uma ordem para ele escolher o que eu vou comer hoje de tarde lá no aplicativo de delivery, né? Então, por que eu não posso dar a ordem para o agente AI para ele pagar minhas contas automaticamente? E se eu quero fazer uma pesquisa super profunda, por exemplo, que vai muito além de um prompt, vai muito além de usar o Perplex AI, que é aquela plataforma que se propõe ali em bater o Google, etc. Por que eu não posso pedir para o agente AI ele buscar os concorrentes da minha empresa em N canais, por aí vai, e ele navegar pela internet para mim? Né? Então, esse tipo de solução eu chamo aqui internamente de estagiário digital, né? Só que um estagiário bem inteligente. Eu imagino que todos nós teremos, assim, é como se fossem módulos que a gente contrata para executar tarefas específicas. Então, eu acho que esse é o próximo passo, né? Como que a gente, e aí eu acho que isso vai criar uma nova profissão, tá? Que é o criador, que aí vai ter duas novas capacidades que as pessoas vão precisar ter. Não todas, obviamente, né? As pessoas que vão por esse caminho, que é o criador de inteligências artificiais autônomas, né, de agente AIs, assistentes virtuais, como a gente for chamar, e é o gestor disso. Porque não basta você criar, mas tem que ir gerindo, tem que ir mudando, tem que ir alterando, tem que ir refinando, tira dado, põe dado e por aí vai. Né? Então, eu acho que isso aí é a próxima onda que a gente vai passar. Entende? Hoje a gente tem uma relação um pouco passiva com a inteligência artificial, já é maravilhosa, já é absurda, assim. Tipo, meu, eu falo, cara, não acredito, os caras são muito inteligentes, né? Já é muito bacana, mas agora eu acho que a gente está indo para uma fase mais automatizada dessa brincadeira. Né? E aí, obviamente, terão seus atritos iniciais de experiência do usuário, né? Mas como a inteligência artificial ela já vem muito com essa pegada de você ter uma acessibilidade mais simples para o consumidor final, né? Já nasceu com esse mindset desde o início.
acredito que é questão de pouco tempo das pessoas conseguirem criar as suas automações necessárias, sabe? Então eu acho que essa é a próxima grande fase, né? Vamos entender como que vai ser. Imagino isso aí para os próximos 3 anos, 3 a 5 anos, isso virar o platô, né? Assim como o ChatGPT é hoje, talvez um pouco menos, né? E a gente tem uma particularidade no mundo da inteligência artificial que as pessoas que desenvolvem soluções para inteligência artificial usam ela. Logo, elas são mais produtivas. Então tá tudo muito rápido, né? Então não é surpresa. Em janeiro ter ali tipo o boom, dezembro, né? Ter o novembro, dezembro, ter o boom ali do chat GPT e hoje já tem milhares e milhares de soluções e uma mais incrível que a outra. Por exemplo, soluções que você pega o vídeo aqui, né? Pô, um vídeo de 45 minutos, você joga na ferramenta e ele já identifica os melhores cortes, já faz os cortes para você, já diz qual que é o corte com mais probabilidade de viral, ou inteligências que você conversa como se fosse um professor de inglês, ele responde via áudio e vai te corrigindo. Enfim, tem um monte aí de aplicabilidade, né? E eu imagino que os próximos anos serão incríveis, assim, sabe? Legal. E você falou sobre as profissões que você acha que podem surgir, né, por conta da inteligência artificial e também das mudanças rápidas, né, nesse setor. Mas lá no começo do ChatGPT, falaram muito sobre uma nova profissão que seria aquele engenheiro de prompt, né, que seria a pessoa Isso aí. que seria super expert em fazer perguntas, né, do jeito certo para conseguir extrair o melhor da inteligência artificial. Só que aí depois a gente já teve AutoGPT, né, que você não precisa fazer uma pergunta tão específica para ele te entregar ali um resultado satisfatório. Então, qual que é a sua opinião, né, sobre essa profissão? Você acha que no final das contas ela não vai ser tão necessária porque as mudanças, né, no setor estão trazendo outras opções, né? Como é que, o que você acha sobre isso? Sensacional. Cara, eu vejo isso como uma habilidade, uma capability, né? Uma capacidade que as pessoas têm que ter. Eu não vejo o prompt engineering, né? O engenheiro de prompt sendo uma profissão por completo. Justamente por essa tendência dos agentes AI autônomos. Né? Então, é primordial, né? Para quando você vai usar IA da devida maneira, você saber instruí-la, né? Para ela fugir de alucinação, para você conseguir obter o melhor resultado possível com ela e por aí vai. Só que tem soluções, por exemplo, que a gente cria, que exclui essa necessidade do usuário saber. Deixa eu te dar um exemplo. Da mesma forma ali que eu falei do professor PhD, que no momento que eu sei o curso do estudante, eu sei a disciplina dele e a dúvida dele, eu respondo a melhor resposta possível, sem ele saber prompt, sem ele saber o que está por baixo dos panos, etc. Tal, você consegue fazer isso para vários cenários. No Zap GPT, por exemplo, você tem o copywriter. Copywriter você coloca a sua rede social, o assunto que você quer e quem é a sua persona. E ele vai lá e cria a publicação para você em 10 segundos, por exemplo. Né? Então isso seria um trabalho de um prompt engineering. Mas eu acho que soluções como a nossa, soluções como as outras pessoas estão criando, de facilitar a acessibilidade, ela acaba excluindo a necessidade do prompt engineering. A não ser para as pessoas mais curiosas, óbvio. Agora, do agente AI autônomo é outra brincadeira. Porque, em primeiro, que não é tão simples. Em segundo, que exige que você tenha alguns conhecimentos específicos até em programação. Vou te dar um exemplo do que eu fiz aqui há 2 semanas, tá? E a gente vai lançar como produtinho também. Eu fiz uma automação de newsletter. Olha que legal. Criei uma rotina que todo dia o meu agente AI autônomo, né, ele busca no Google, na API do Google, né, as principais notícias do dia sobre um determinado assunto. Então eu falo, cara, me busca aí as novidades sobre IA generativa. Né? E ele vai lá e me traz as principais notícias de investimento, fofoca, aquela coisa toda. Bum, trouxe. Eu peço para o chat GPT, por exemplo, priorizar quais são as notícias mais relevantes. Eu pego essa informação, isso que eu digo, eu pego o sistema, tá? Pega essa informação e falo para ele, cara, transforma isso aqui num textinho de newsletter, seguindo essa premissa. Você vai falar bom dia, lendas, e na hora de dar tchau, você vai falar só bora, vamos que vamos. Enfim, eu dou as instruções para ele. Ele cria o estilinho de newsletter para mim e, por fim, ele vai lá e distribui para minha base de e-mails. Isso sem fazer nada, só colocando o assunto. Né? Então, isso, por exemplo, é um exemplo clássico de agente AI autônomo. Agora, eu consegui criar isso. E o que eu acho mais incrível, da mesma forma que foi o que me fez se apaixonar por esse tipo de solução. Lá atrás, eu integrei o ChatGPT no WhatsApp, usando o ChatGPT para me orientar a como fazer integração, porque o meu core não é desenvolvimento. E da mesma forma, eu fiz isso agora com essa questão da newsletter.
né? Então é incrível como isso te dá liberdade, te desbloqueia, democratiza certas coisas que antes não eram. E aí pensa assim, várias pessoas já estão criando e vão criar mais dessas automações, né? Que envolve desde APIs normais, soluções normais do nosso cotidiano, né? Que pode até envolver IoT, Internet das Coisas, e também inteligência artificial como o cerne da brincadeira, né? E tem pessoas que vão usar. Então, pessoas que não têm habilidade, não querem aprender a desenvolver, etc, tal, e tá tudo bem, e vão usar soluções que essas pessoas criarem, né? Então, sempre vai ter pessoas empreendendo e pessoas usando o que as pessoas estão empreendendo e por aí vai. E aí, o nosso desafio é justamente, cara, como que eu crio uma plataforma que qualquer pessoa consiga criar um agente AI autônomo bacana, flexível, dinâmico, de acordo para a necessidade dela e que ela não saiba desenvolver. Então esse é um baita desafio que a gente está tentando resolver e tem outras pessoas de mercado também tentando resolver. Né? Então é isso, cara. Eu acho que é bem legal nesse aspecto assim. Então, resumindo, pela minha visão atual, né, a profissão do futuro não é o prompt engineering. O prompt engineering é uma habilidade necessária que qualquer um, né, que mexe com inteligência artificial para aumentar a produtividade, quer extrair valor daquilo, tem que aprender, né, minimamente, tem que entender quais são as premissas, as boas práticas, por aí vai. Agora, o que eu acho que vai se tornar profissão é a pessoa que cria e gerencia os agentes AIs autônomos, porque é algo muito mais completo, é muito mais complexo, né, e é muito mais robusto. Eu acho que essa aí vai ser a profissão aí da vez, sabe? Legal. E você falou muito sobre a conexão, né, de inteligência artificial com outras coisas, como WhatsApp, Google. Mas também tem muita gente que fala assim: "Ah, não, porque o ChatGPT vai ser o novo Google", porque as pessoas vão gostar muito mais de conversar do que ficar lá procurando termos e tudo mais. Mas você enxerga a inteligência artificial, tomando esse protagonismo, assim, numa nova fase da internet? Cara, sim, se você quem não conhece, eu acho que vale a pena dar uma olhada numa ferramenta chamada Perplexity AI, né? O nome não é tão assim trivial, né? Mas é Perplexity com X, né? E o Y no final. AI. Esses caras já fazem, você faz uma pesquisa ali melhor que o Google. Olha que legal que eles fazem. Quando você pesquisa alguma coisa, putz, né? Deixa eu dar um exemplo. Quais são as principais startups de saúde mental do Brasil, né? Se você pesquisa isso no Google, por exemplo, você vai se deparar com uma porrada de links, sendo que os 4 ou 5 primeiros são links patrocinados, né? E aí depois vai lá o Google, ele escolhe a melhor notícia e dá aquela resposta como verdade, um resuminho da resposta, né? Baseado em uma fonte. E depois você tem que fazer sua própria pesquisa, e pesquisando, blá, 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 blá. Quando você joga a mesma pergunta no Perplexity, né, que não deixa de ser uma automação, o que ele faz? Ele pega as principais respostas do Google, no caso ele usa o Bing, mas isso é indiferente. Ele pega as respostas mais relevantes que veio ali do Google, do Bing, etc. Ele concatena elas, ele pega o título delas, a descrição delas e cria uma resposta única para ti, como se fosse um tweet, né? E fala, olha, essa é a resposta para sua pergunta. E mais, o que o ChatGPT não faz. Essa é a resposta para sua pergunta. E as fontes são o link A, o link B, o link C, o link D. Então, eu acho que sim, a inteligência artificial, ela tem sim, ela já faz, na verdade, melhor o que o Google se propõe a fazer, que é pesquisa, né? Você encontrar as melhores informações de uma maneira mais rápida e fácil. Então, soluções de inteligência artificial já fazem isso. Né? Então, sem dúvidas, vai ter esse protagonismo. E não só no mundo digital. Quando você vai para a indústria também, tem um caso de uso super bacana, quando você olha para a agricultura, por exemplo. Né? A agricultura ela já é repleta daquelas máquinas, tratores, etc., conectadas à internet, né? Que a gente chama de IoT, Internet das Coisas. Então imagine assim, putz, tem um tratorzão lá, bonitão, ele está na fazenda, fazendo a função dele já de maneira autônoma. Né? Essas máquinas já fazem isso, já não precisam de pessoas ali é, é, manejando, por aí vai. Agora imagine, esse tratorzão tá ali bonitinho, bum, quebrou. O que acontece hoje? A central, né, as pessoas que gerenciam aquele trator, elas recebem um alerta. Olha, essa máquina aqui quebrou, né? Tipo, há rumores aqui que o pneu furou, vamos supor. Olha, o pneu furou, deu ruim aqui, meu. Tipo, toma uma providência, né? Se você coloca a inteligência artificial como core da sua regra de negócio, do seu ecossistema, da sua plataformização, ela faz assim: quebrou, você consegue dar autonomia para a inteligência artificial falar, faz o diagnóstico, entende o que aconteceu, já contrata o fornecedor
e quando o fornecedor foi lá, arrumou o trator tudo bonitinho, tá tudo certinho, e quando as pessoas lá da gestão do administrativo, por exemplo, tiveram noção do problema, a inteligência artificial já, através dela, né, ela como mecanismo, como orquestradora, ela já resolveu o problema. Então isso é uma tendência para tudo. Então é aquela questão, por que que eu vou lavar roupa no tanque se eu posso colocar na máquina de lavar? Isso a gente pode abstrair para qualquer cenário nosso que envolva o digital com o físico, desde que você tenha as integrações necessárias. Né? Então, para mim, sim, a inteligência artificial vai ter um protagonismo não só a nível da forma como te pesquisa, estuda, trabalha, por aí vai, mas basicamente em todas as coisas, sabe? Mas como é que fica também o treinamento para que essa inteligência artificial ela fique cada vez mais aprimorada e não erre, assim, né? Porque acho que a gente teve boas melhoras, né, nos últimos anos, mas você falou, assim, sobre alucinações, né? A gente fica até pensando, o que que Sim. são essas alucinações, né? A inteligência artificial tá maluca? Vai querer dominar o mundo, né? Como é que funciona isso, né? O próprio ChatGPT também só tem informações até determinado ano. Como é que isso vai funcionar para a gente aprimorar isso e eliminar esses obstáculos? Perfeito. Cara, você vê a evolução, né? Há 4 meses, a discussão não era alucinação. A discussão era da inteligência ser racista, falar coisas que não são politicamente corretas, por aí vai. Hoje a gente já não tem mais esse problema. Hoje as pessoas já estão, as empresas, enfim, já estão falando sobre duas coisas: alucinação e privacidade dos dados, né? Privacidade dos dados, no caso específico da OpenAI, eles resolveram. Fala, cara, pluga aqui na Azure, que é a cloud deles, Microsoft no fim só quer vender cloud, né? Pluga aqui na Azure, é que tá tudo certo. E aí a gente não fica com seus dados. Beleza, então tá resolvido esse aspecto em uma das frentes ali. E a alucinação, como que fica? O GPT-4 já alucina menos que o 3.5. E aí, algo importante, é muito mais fácil uma inteligência artificial ela alucinar quando você está falando sobre todos os dados da internet, que é o caso do ChatGPT. E como é que funciona essa alucinação também, né, acho que é Ah, bom boa. explicar. Legal. A alucinação é assim, eu pergunto, cara, quanto é 2 mais 2? Ele fala, é 7,3. Simples assim, ou seja, é quando ele não te dá uma resposta real. Porque é algo legal também para esclarecer, a inteligência artificial generativa, que é o tipo que a gente está conversando aqui, ela tem como característica criar, né? Então ela sempre vai criar algo, sempre vai criar algo. Então vamos supor que ela não tem a resposta por aquilo, ela vai inventar aquilo. Então ela sempre vai dar uma resposta específica para aquilo. Poxa, tem mecanismos para você controlar isso, tem mecanismos para você controlar isso. Então, uma série de mecanismos no prompt mesmo, que você coloca antes de enviar a pergunta, por exemplo. Tá? Outro mecanismo legal é você criar o seu próprio LLM, né, que é o seu modelo de linguagem larga. Fala, putz, é mó difícil, tal. Não tanto, porque a inteligência artificial como um todo, ela tem uma cultura de ser open source, né, de código aberto. Então tem uma comunidade mundial, a principal, chamada Hugging Face. E lá você tem os modelos publicados, né? Salvo o GPT-3, que a OpenAI guardou para si mesmo. Mas lá você tem boa parte dos modelos publicados e hoje você consegue criar o seu próprio LLM. Então, dá um exemplo da solução que a gente está fazendo do Crie sua inteligência artificial, né? Cria o seu GPT. Quando a pessoa coloca lá as informações dela, coloca o nome, etc., a gente cria por baixo dos panos um LLM para ela. Não é um chat GPT que tem uma porrada de informação e está meio fine-tunado. Não. Aquilo lá é a inteligência artificial dela, é o GPT dela. Tá? Logo, ele só fala sobre aquilo. Então, quando o usuário manda uma pergunta, tem toda uma regra matemática para ele achar a melhor resposta, dado aquela base de dados. E você consegue instruir para ele assim: se a resposta não for condizente com a pergunta, você responde uma mensagem de erro padrão aqui, do tipo, não sei responder dessa vez. Né? Então, tem mecanismos que você consegue contornar a alucinação quando você fala de criar a sua própria. Para você contornar a alucinação durante o uso, é através de prompt. Agora, isso é uma dor hoje, né? Da mesma forma que há 4 meses a dor era questões raciais, por exemplo. Daqui 2 anos, imagino eu que a gente não tenha tanto essa dor de alucinação, né? Que já tenham tido as devidas travas ali. Da mesma forma que, por exemplo, há 4, 5 meses, ou menos ainda, 2 meses se bobear, que passa muito rápido esse mercado, né? A discussão era, putz, como eu sei se o conteúdo foi criado ou não pela inteligência artificial? Aí ele vai lá e hoje você tem uma API que você coloca o conteúdo e ele vai te dizer quanto daquilo é inteligência artificial ou não. Né? Então, imagino que daqui 1 ano, 2 anos, enfim, esses problemas estarão resolvidos,
só que nós teremos novos problemas, né? Então, sempre lembrando, novas soluções, novos problemas. Novos problemas, novas soluções. E aí é um ciclo infinito, nunca para, né? E se a inteligência artificial ela é treinada, né, com informações que a gente alimenta ela, como é que fica essa discussão sobre proteção de dados? Porque, querendo ou não, é necessário que a gente alimente ela com dados. Cara, isso aí é uma polêmica, né? Porque teoricamente o que a OpenAI fez é ilegal. Eles pegaram todos os dados da internet através de uma prática que a gente chama de crawler, né? Que é o que a gente faz quando o cliente coloca o site dele, com a permissão dele, a gente faz um crawler, que é o quê? É pegar todas. Você vai no HTML, basicamente, você pega todas as informações existentes naquele site, né, e você alimenta a sua base de dados. Agora, imagine a OpenAI, fez isso na internet inteira, sem permissão nem nada. Então, é complicado. O próprio Elon Musk deu umas alfinetadas ali, né, na OpenAI, falando, cara, tipo, putz, vocês pegaram um monte de informação que estava dentro do Twitter sem autorização do Twitter. Porque o Google não vem da mesma intensidade que veio a OpenAI, por exemplo, ao lançar. Porque o risco institucional do Google de lançar o Bard, né, por exemplo, e pegar as informações da internet inteira, é muito maior do que a OpenAI, que até 2 anos era, tipo, entidade sem fins lucrativos. Né? Então, cara, isso é uma polêmica terrível, assim, e não sei como que vai ser essa brincadeira. Agora, para as empresas que têm essa preocupação, se você quiser usar por acaso a OpenAI como para concatenar a sua informação, para criar o seu fine tuning, ou para fazer o que a gente faz, que você cria o seu próprio LLM, mas só usa a OpenAI só para ela deixar a resposta bonitinha e tal, você tem que usar direto na Azure, né? Porque aí que é a cloud deles, que aí você consegue colocar uma flag que, segundo eles não trabalham com seus dados, né? Mas isso é Legal. complicado. Bom, das minhas dúvidas foram essas, né? Não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar aqui no nosso papo. Não, Maga, pô, só agradecer, baita honra, assim, brigadão, só bora. E convidar as pessoas, né, a usar o Zap GPT, tipo, é muito comum, né, a gente ficar receoso com o novo, ter medo de experimentar, né, mas assim, essa, cara, meu, se permita, né, experimentar esse novo, essa tecnologia veio para ficar, né, aqui no Future of Money eu acompanho, se fala muito sobre tokenização, NFTs, etc., com seu devido valor, né? O fato de você ter a liberdade do seu ativo. Só que quando a gente fala de inteligência artificial é algo muito rápido, né? Então, e a barreira de entrada é muito menor. Então, dado aqueles dados que eu falei no começo, de pessoas que usam inteligência artificial são mais produtivas das que não usam, é uma questão de necessidade se você quiser se manter e se destacar no mercado de trabalho, né? Então, e assim vai para a empresa, por aí vai. Então, se permita usar, né? Vai com calma, fique tranquilo. Não é só você que está perdido. Eu respiro isso 24 horas, eu empreendo com isso, né? E, tipo, sempre me sinto para trás. Então, fica calmo que você não é o único, né? Tá todo mundo foi pego de surpresa, todo mundo teve seu tempo ali de falar, putz, calma aí, vou dar um tempinho, etc. Então, experimente, né? Usa, se permita isso, que você vai ver que usando da devida maneira, isso pode ser usado para o bem, né? E pode potencializar a sua vida, sim. Show. Eu assino embaixo, então, em tudo que o Thiago disse. Agradeço demais pela conversa, né? E para o pessoal que quer acompanhar mais conteúdo sobre inteligência artificial e futuro do dinheiro, não esquece de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Bom, a gente vai ficando por aqui, então.